No vídeo de hoje, galera, nós vamos falar sobre um assunto muito top. Nós vamos falar sobre graça e nós vamos entender o que é graça e falar sobre os dois tipos de graça, a graça barata e a graça preciosa. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. Então hoje nós vamos falar sobre graça e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que devemos entender é o que é graça. Graça é o dom de Deus dado aos homens, ou seja, graça é o que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Então ela não vem de obras, ou seja, não é nós que conquistamos a nossa salvação nem a graça, mas quem conquista é o próprio Jesus na cruz. Ou seja, não é as nossas obras que nos levam para a salvação, mas é a cruz de Cristo. Então, o que acontece? Entendendo o que é graça, nós podemos entender que nós somos salvos mediante a fé, ou seja, não é as nossas obras que nos salvam, mas é a nossa fé, ou seja, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é que nos traz a graça, a justificação mediante a fé. E a gente pode entender lendo Romanos, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o primeiro ponto a relevarmos aqui, a entendermos aqui, é o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, que diz que todos pecaram, ou seja, todos pecaram. Então, não há distinção, ou seja, não há um que seja mais santo do que o outro, porque todos nós somos pecadores, ou seja, todos pecamos. Então, se todos pecamos, alguém tinha que pagar por esse pecado. Alguém tinha que pagar por esse pecado, porque convenhamos que Deus é justo. E se Deus é justo, Ele tinha que exercer a sua justiça sobre alguém. E esse alguém foi Jesus. Ele deu o Filho dele para que morresse em nosso lugar, para que nós alcançássemos a graça, não por obras, não por conquistar pelos nossos méritos, como alguns dizem que nós temos que conquistar a nossa salvação. Não, nós não conquistamos a nossa salvação. A nossa salvação foi conquistada na cruz e nós recebemos ela mediante a graça. Aí entra o assunto que eu quero começar a explicar. Porque quando entendemos que nós recebemos a graça de graça, muitos dizem: então se eu recebi de graça e eu não preciso fazer nada para conquistar ela, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas não é bem assim. Aí entra a questão dos dois tipos de graça: a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquele tipo de graça que você acha que você não precisa fazer, que você pode fazer o que você quiser e que mesmo assim você vai ser salvo e você não precisa obedecer nada, você simplesmente faz o que você quiser e sai louco por aí. Só que isso é totalmente contrário, pois se formos entender a graça, nós vamos ver que ela é preciosa. Como assim preciosa? Se nós formos entender quem é Jesus e ver a morte dele naquela cruz, nós vamos entender que ele nos deu uma chance, ele nos deu mais uma chance para que possamos dizer não ao pecado, porque antes éramos escravos do pecado, como a gente pode ler lá em Romanos 6, que tudo aquilo que a gente se submete, a gente se torna escravo, ou seja, a gente era escravo do pecado. Então o que acontece? O pecado, ele nos escravizava, e a graça veio para nos dar essa liberdade de podermos dizer não ao pecado. Então toda vez que ou seja, ela veio para nos dar uma nova chance, uma nova vida, para que possamos gastar essa vida ao Senhor. Mas se formos analisarmos ainda mais claramente, nós vamos entender de uma forma bem mais nítida
Cristo morreu na cruz para salvar para nos salvar, para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados. Então, se ele morreu para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados, não faz sentido algum nós gastarmos a vida que ele nos deu no pecado. Ou seja, isso é totalmente, a graça barata é totalmente desconstrutiva. Então agora vamos falar do segundo tipo de graça, a graça preciosa, que é quando a pessoa entende o que foi a graça, entende que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a salvação, que vem mediante a fé, que não é por obras, que a gente não conquista ela com as nossas obras, mas pela fé. Ou seja, então ele entende que mesmo que a graça é conquistada pela fé, a gente não sai fazendo o que a gente quer. Por quê? Porque quando a gente entende que a gente recebeu a graça e que a gente se tornou nova criatura, então a gente entende que o velho homem morreu. Ou seja, a gente é uma nova pessoa e a nossa natureza mudou. Ou seja, é como... esqueço o nome do cara. Enfim, esqueci. Mas eu estava assistindo uma pregação num cara que ele fala que nós não vivemos uma vida de santidade para nós sermos salvos. Nós vivemos uma vida de santidade porque nós somos salvos. Ou seja, isso já faz parte da nossa natureza. Nós não procuramos agradar a Deus porque a gente quer ser salvo. A gente já é salvo pela cruz. A gente procura agradar a Deus porque a gente é salvo. Porque isso já faz parte da nossa natureza. Ou seja, quando a gente se entrega a Cristo e se torna nova criatura, a nossa natureza muda e a gente se torna uma nova pessoa. Ou seja, aquele pecado, ele não mais faz parte da nossa realidade, como Paulo diz lá em Romanos 6, que a gente morreu com Jesus na cruz e ressuscitou como uma nova pessoa. Ou seja, o nosso pecado morreu na cruz e nós ressuscitamos como uma nova pessoa. Nós temos que viver essa graça preciosa, essa graça de entender que o sacrifício da cruz não foi para que nós desperdiçássemos essa chance que o Senhor nos deu com coisas vãs, mas que a gente usasse isso para viver a nova natureza que Deus tem para nós. Então a graça barata você vive, você acha que a graça, você pode fazer o que você quiser. Já na graça preciosa você entende que realmente Jesus morreu para nos dar uma nova chance para que possamos ter um relacionamento com Ele. Ou seja, a graça, ela é conquistada pela fé, não pelas obras. Mas ela nos dá uma nova natureza, livres do pecado. Porque o nosso pecado morreu quando nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos numa nova criatura. Se esse vídeo te edificou, não esquece de deixar o seu like aí e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. E se você acha que ele pode edificar outras vidas, não esquece de enviar aí para os seus contatos no WhatsApp ou no Facebook, no Instagram, compartilha esse vídeo. E minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu Facebook, meu Instagram. Me adiciona lá, me segue, se você quiser conversar comigo. Então é isso aí. Mande aí ideias de vídeos ou vídeos que vocês gostam no canal. Vai sair aí mais pra frente mais alguns daily vlogs. E eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!